Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Hoje é terça-feira, a análise é de José Maria Veiga. Bom dia, obrigado pela disponibilidade. Vamos começar por um tema que ainda é recente e que tem que ver com a publicação dos dados do mercado de trabalho pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Segundo esses dados, no segundo trimestre de 2024, a taxa de desemprego em Cabo Verde foi de 8,8%, enquanto a taxa de subutilização do trabalho atingiu 28,8%. José Maria Veiga já estava à espera destes dados, desta diminuição da taxa de desemprego em Cabo Verde? Bom dia, Carlos Santos, bom dia, Edson, bom dia, Rádio ouvintes. Efetivamente, eu estava à espera de uma redução da taxa de desemprego em Cabo Verde. Isto porque há muito que estávamos a falar sobre essa saída massiva de cabo-verdianos, sobretudo jovens, para o exterior. Inclusive o NET tinha apresentado dados dessa imigração relativos ao período de 2016 a 2021, em que teriam saído de Cabo Verde cerca de 18 mil cabo-verdianos, dos quais quase metade com idade compreendida entre 16, 15 e 29 anos, não é? Então e nós também temos a percepção de que a partir de 2022 essa saída do país por parte de jovens cabo-verdianos e não só, a percepção é que isso terá aumentado. Bom, não temos os dados concretos, o INE não disse isso, e nem sabemos também se acabou por espelhar esses dados nesses dados do mercado de trabalho que nos apresenta agora. De todo modo, o que nós constatamos é que a população ativa aumentou de 2023 para 2024, passou de 212.313 para 215 mil, cerca de mais 3 mil, e que a população também empregada aumentou de 190.461 para 196.715. E a população desempregada reduziu de 21.853 para 19 mil. Isso mostra claramente que há uma evolução positiva e a dúvida que nós temos é se esses dados de facto englobam essas questões que têm a ver com a saída do país das pessoas. Portanto, o que está a dizer é que, apesar de haver esta saída de jovens e de mão de obra, portanto, ao invés da população ativa diminuir, está a aumentar. Está a aumentar. É essa questão de dúvida que nos fica, não é? Que, portanto, gostaríamos de ter mais dados para podermos pronunciar com maior autoridade sobre essa matéria. E constatamos que, efetivamente, a taxa de desemprego, como diz, reduziu de 11,8 para 8,8, cerca de, portanto, 3 pontos. E a taxa de inatividade, portanto, praticamente ficou em 41,9, e a taxa de subutilização de trabalho também reduziu de 28 para 8. De todo modo, constata-se também que as ilhas com maior taxa do emprego são as ilhas do Sal e da Boa Vista, portanto, isso tem vindo a uma progressão positiva. Deve ser por causa do turismo, não é? Por causa do turismo, portanto, isso demonstra, de facto, efetivamente, que o turismo está a evoluir num bom caminho. A Sal aparece com 79%, e o Boa Vista com 77%, portanto, muito acima da taxa nacional do emprego. Os grupos etários continuam a ser praticamente os mesmos, com os de 25 a 34 anos que estão a cerca de 69,7, enquanto que os de 35 a 64 anos a 23,5. E os setores terciário, secundário e primário, como sempre, é o setor terciário que é o maior empregador, com 69,7%, o secundário com 22,8% e o primário com 7,5%. Eu penso que são esses dados de uma forma mais ou menos
de forma resumida, porque não tivemos tempo efetivamente de analisar tudo, mas são as tendências que foram apresentadas. E o INE se compromete agora a publicar trimestralmente os dados sobre o mercado de trabalho. Ainda há instantes nós ouvimos a entrevista ao outro olhar, o vice-presidente do INE, dizer que pelo menos há esse compromisso. É uma boa ideia termos dados 3 em 3 meses sobre o mercado de trabalho em Cabo Verde? É uma boa notícia e é um grande desafio também para o próprio INE. Ter a capacidade de 3 em 3 meses apresentar dados sobre a evolução do mercado de trabalho. Isso também ajuda a governação, ajuda os atores políticos, ajuda também as empresas, enfim, toda a sociedade que segue esses dados a ter uma noção como é que estamos a fazer face a essa questão do mercado de trabalho, que está a arrefecer em algumas partes do mundo, e Cabo Verde está aí a reduzir a questão da taxa de desemprego, mas nós sabemos que não é por causa do investimento, porque normalmente nós vimos que o Banco de Cabo Verde, no mês de março, abril, se não me falha a memória, tinha aumentado as taxas de juros, todas as taxas praticamente. Quando se aumenta a taxa de juros, quer dizer que retira-se o dinheiro do mercado e tudo. As pessoas podem ter mais interesse em colocar o dinheiro no banco porque tem mais rendimento do que estar a investir. Quando não se investe muito, quer dizer que não há muito emprego. Resta saber como é que daqui para frente, tendo em conta todas as incertezas a nível mundial, como é que o Banco de Cabo Verde vai atuar. Portanto, o Banco de Cabo Verde normalmente tem que ajustar as suas taxas de acordo com o mercado de ouro, sobretudo onde nós temos aí essa questão da paridade do escudo, e também para tentar trabalhar para que não tenhamos um buraco, um distanciamento bastante grande em termos de dados económicos que possam nos prejudicar aqui em Cabo Verde. Muito bem, este Fora da Caixa coincide hoje com o último dia para a entrega dos dossiês de candidatura às autárquicas nos tribunais de comarca. Depois será naturalmente a campanha eleitoral, mas estamos já em pré-campanha e com as habituais denúncias de violação do Código Eleitoral. Como é que tem acompanhado este processo e se pelos dados que tem vamos ter um aumento das candidaturas independentes? Olha, eu aproveito agora para saudar e desejar boa sorte a todos os candidatos, porque eu também já fui candidato umas 2 vezes, sei como é que é essas lutas para ganhar o voto, para convencer o eleitorado. Muitas vezes não é uma questão fácil. Agora, as autárquicas, neste momento, a pessoa que os grupos, os partidos, os candidatos, né, têm que saber que têm para frente grandes desafios, e esses desafios não são fáceis. Por um lado, têm que procurar agir dentro da legalidade para não terem problemas com a questão dos relatórios de gerência, contas de gerência com os tribunais de conta, depois terem que ser obrigados a repor o dinheiro a nível do Tribunal Aduaneiro, Fiscal Aduaneiro. É uma questão muito complicada e que desmotiva, inclusive, pessoas a se candidatarem. Né? Agora, o problema fundamental, de facto, dos municípios tem a ver com a questão financeira, os financiamentos. Essa é uma questão de fundo. E aí há que haver, de facto, uma reforma. Mesmo que não houvesse reforma, teria que haver uma nova atitude, uma nova forma de trabalhar para que os municípios tenham acesso a esses recursos que existem. Mas o Governo diz que, neste momento, os municípios estão a receber mais recursos financeiros, quer através do Fundo de Financiamento Municipal e depois os outros fundos do turismo, do ambiente, portanto, que são canalizados para os municípios. Portanto, fazendo uma comparação, diz o Governo que hoje os municípios recebem muito mais fundos do que há alguns anos. Não, o Fundo de Financiamento Financeiro está bem... A lei
demonstra como é que esse fundo evolui. De acordo com o crescimento do país, há essa parte que a gente tem e que uma parte vai para os municípios. Isso está bem definido na lei. Na lei, portanto, varia conforme o crescimento do país, portanto, essa questão. Aí não há novidades. A questão que se coloca é a forma, é a distribuição dos recursos que têm a ver com os fundos do turismo e fundos do ambiente. E aqui a crítica que existe e que nós enfrentamos todos os dias e que não é uma coisa agradável de ouvir, é que há uma certa, digamos, uma certa discriminação. Não é? Quer dizer, não sei se é bem discriminação, mas o tratamento que se dá. O tratamento que se dá quando as câmaras, verdade ou não, não é? Diz-se, portanto, quando as câmaras são de oposição, são tratadas de uma forma e quando são do lado do poder, são tratadas de outra forma. É essa questão aqui que é preciso retirar do nosso dia a dia na nossa sociedade democrática. É preciso resolver essa questão definitivamente. Mas esta questão de facto é uma questão recorrente, porque não é de hoje, não é? Não é de hoje. É preciso eliminar isso, não é de hoje. Tem que haver, do seu ponto de vista, critérios objetivos de distribuição claros, dos recursos. E, sobretudo, que não fique a depender de um governante. Zé Maria, mas em relação àqueles municípios cujo território é diminuto também, a população, e que a Câmara não tem condições para arrecadação de receitas fiscais, deve haver aqui alguma discriminação positiva, como de resto o Governo está a tentar fazer? Eu acho que deve haver uma discriminação positiva para permitir que esses municípios possam ganhar mais força e terem mais espaço para desenvolverem os seus projetos e tornarem-se competitivos no futuro. Porque, repare, a questão, quando esses municípios são obrigados a manter a cidade limpa, todo o território limpo, tem que ter equipamentos, tem que poder combater o incêndio, tem que ter capacidade de recrutar quadros para poderem trabalhar, planificar, desenvolver o município. Isso exige muitos recursos. Por exemplo, o município da Praia tem um IUP. O IUP da Praia é um IUP forte. Esse IUP, por exemplo, se todos pagassem o IUP à Câmara da Praia, a Câmara teria dinheiro, talvez inclusive, para financiar alguns projetos que poderiam ser até fora da sua área de jurisdição. Poderia até ser. Mas nem sempre isso acontece, porque nós sabemos como é que é. Há muito deslize nessas questões e há muitas outras coisas que escapam ao poder autárquico. De todo modo, é preciso criar condições para que esses municípios, os mais pequenos, possam, de facto, ter acesso a mais fundos no quadro dessa discriminação positiva. De resto, acho que o Governo anda a dar alguns sinais nessa matéria. Agora, neste momento, é preciso também fazer alguma ligação. Por exemplo, agora o Governo já fez uma coisa boa, que é de reduzir os custos dos bilhetes de passagem para as ilhas como, por exemplo, Maio e São Nicolau. Eu acho uma boa coisa, porque já nessas ilhas, às vezes, tanto privado como público, se a gente quiser desenvolver um projeto que exige uma certa mão de obra, não há. Portanto, é preciso criar incentivos para que as pessoas possam sair e irem trabalhar nessas ilhas. Vimos agora, por exemplo, como é que o Sal e Boa Vista estão já num nível superior a nível nacional em termos de taxa de emprego, mas essas outras ilhas estão totalmente no chão. Não há nada. As pessoas ou saem da ilha ou ficam lá numa situação totalmente complicada. Portanto, é preciso estudar tudo isso e ver, talvez, nos desafios que depois possivelmente vamos entrar nisso, que era... Podemos já começar a falar dos desafios. Uma das críticas que é recorrente em relação aos autarcas, aos presidentes de câmaras municipais, é essa falta de ousadia, no sentido de ter uma visão para o desenvolvimento do território municipal. Uma Câmara que não se limita apenas a pagar salários dos funcionários, o saneamento, recolha do lixo, mas que tenha capacidade para desenhar projetos e criar as condições para atrair investimentos para o território municipal. Esse é, de facto, um desafio, o grande salto, digamos, do poder local em Cabo Verde. Olha, da experiência que eu
tive trabalhando em várias instituições, nomeadamente câmaras municipais, programa de luta contra a pobreza. Aquele que vai para a Câmara, onde é obrigado a trabalhar com o público... Sabe, quando eu ouço a presidentes de Câmara a dizer o nosso grande objetivo, a nossa grande bandeira é cada casa, cada família, uma casa de banho, quer dizer, dá-se a ideia do estádio de desenvolvimento ainda dos municípios. A ideia é assim, quem vai para um município tem que ter duas coisas fundamentais. Tem que ter capacidade de estimular o seu município a participar, a trabalhar, a gerar recursos, a ser solidário e a pegar nessa coisa de juntamento também, que é uma coisa que infelizmente está a desaparecer. E a outra questão é ter a capacidade de, com poucos recursos, poder multiplicar resultados. Como é que se multiplicam esses resultados? Trabalhando com as comunidades. Há uma rede de associações comunitárias. É preciso, talvez, deixar de ver essas associações comunitárias como concorrentes dos municípios e apostar em criar condições para que essas ações possam operar. Porque, repare, uma associação comunitária pode construir 10 casas de banho com dinheiro que daria para construir apenas 2 ou 3, no caso, por exemplo, for um trabalho público do município. Pode reparar casas, pode fazer muitos trabalhos que acabam por multiplicar os indicadores a nível do município. Porque o presidente da Câmara não lhe interessa quem faz, mas interessa-lhe, por exemplo, no fim, saber, olha, quando eu entrei na Câmara, a taxa de casas com casa de banho era X, agora é X mais. Não lhe interessa quem fez ou deixou de fazer. É ter esses resultados para provar que os municípios passaram a viver com melhores condições. Quer avançar para um outro desafio? São muitos. São muitos desafios, mas de resto há desafios, por exemplo, que têm a ver com a questão ambiental, a questão da urbanização dos espaços urbanísticos de todo o município. Uma questão muito fácil. Você tem um município, esse município tem várias localidades e as pessoas constroem de qualquer maneira. Chegas numa zona, numa comunidade, as casas estão uma em cima das outras, quer dizer, acabam... Uma coisa muito fácil é chegar e mandar fazer o levantamento topográfico das diferentes comunidades. E sabemos que há esses planos diretores, há esses planos detalhados, há tudo isso, mas quando a gente vê na prática, no terreno, nessas comunidades totalmente abandonadas. Cada um tem o seu terreno. Fiscalização. Falta fiscalização, mas falta também trabalhar com a população para demonstrar uma pessoa, ela tem um terreno, mas se esse terreno for enquadrado do ponto de vista urbanístico, acaba por valorizar o seu próprio terreno em vez de estar a tentar isolar, fechar, inclusive acaba até por fechar acesso a outras casas. E há uma situação que às vezes leva a conflitos graves a nível de certas zonas. Eu tenho conhecimento dessas situações. Eu acho que esse é um desafio que a Câmara tem que levar pela frente. Muito bem. Falaremos nos próximos programas sobre as autárquicas e naturalmente as propostas e os desafios ainda em relação às autárquicas. Há essa preocupação da Comissão Nacional de Eleições em relação à desinformação, às notícias falsas que circulam nas redes sociais, e a Presidente da CNE aventava há dias a possibilidade de se criar um centro para checagem das informações, no sentido de se garantir, digamos, a integridade daquela informação que é disponibilizada aos eleitores. Como é que olha para essa ideia? Olha, a Comissão Nacional de Eleições tem praticamente um lema que é a preservação da integridade das eleições, né? Face a desinformações, mas também tudo que tem a ver com informações falsas durante o período eleitoral. Portanto, essa é a questão que coloca. Para aí tem que haver, portanto, estratégias para combater essas desinformações. Da proposta, daquilo que eu li sobre o trabalho que a própria Comissão anda a desenvolver,
Tem trabalhado com diversos representantes, desde a academia, passando pela sociedade civil, setor público, setor político, a comunicação social, inclusive houve uma formação para jornalistas e órgãos de comunicação social, por forma a tentar combater essa questão. Então a ideia que apresentou é de criar um centro de checagem de informação só para monitorar essas informações, né? Veiculadas nas mídias e nas redes sociais, que muitas vezes são... Porque normalmente nós estamos no mundo de tecnologia e internet. Quando uma pessoa recebe uma informação, normalmente não vai procurar saber se essa informação é correta, é verdadeira ou falsa. Apanha essa informação, partilha logo, portanto uma informação que é falsa acaba por ser multiplicada, e se é uma questão que afeta negativamente, por exemplo, um candidato, aquilo espalha de tal forma que depois vai ser difícil a recuperação. Então, essa é uma questão muito perigosa, do meu ponto de vista, que é preciso, de facto, tentar combater ao máximo o período eleitoral. Mas a própria Presidente da CANER reconhece que, do ponto de vista legal, há um vazio. Portanto, não há, assim, legislação que permita controlar, que permita, por exemplo, a CNE mandar retirar notícias alegadamente falsas que estão a circular nas redes sociais. Como é que se pode contornar, digamos, esse vazio legal? Portanto, há essa questão, porque também é assim, nós vivemos num mundo de liberdade de opinião, portanto, nós queremos que essa parte democrática seja respeitada. Mas sabemos que também a outra liberdade é preservar a liberdade do outro, a integridade do outro, não estar aí Então, há necessidade de trabalhar, talvez, para garantir a formação tanto das pessoas que trabalham, portanto, ligadas a essas questões, mas de uma forma... Porque há a questão da lei que é preciso ver se é. A questão da legislação, regulamentação, muitas vezes é discutível, porque às vezes pode ultrapassar aquilo que nós dizemos aceitável em termos de liberdade de opinião, portanto, não é uma questão fácil, mas... Há toda uma questão de acompanhamento, de poder fazer essa tal checagem que está a dizer, mas reconheço que não é uma questão fácil. Não é uma questão fácil, infelizmente não é uma questão fácil. Agora é preciso, talvez, mobilizar a própria sociedade civil nesse trabalho, da necessidade da gente combater essas situações que não são fáceis. Muito bem, aproveitamos os últimos minutos deste Fora da Caixa para falar da Constituição da República, que está a assinalar mais um aniversário, 14 anos depois da última revisão ordinária. Tem faltado de vontade política por parte dos partidos, dos deputados, em avançar com propostas e projetos de revisão? Olha, o nosso Estado de Cabo Verde, desde 75, portanto, nasceu com a lei da Organização do Estado, a LOP, não é? A LOP, sim. A LOP. Nasceu com a LOP desde 75, depois tivemos a Constituição de 80, essa Constituição de 80 teve também várias revisões, acho 2 ou 3, depois tivemos a Constituição de 92, que também teve revisões, a última foi de 2010. Porque a própria Constituição, portanto, a proposta é que a revisão fosse feita, portanto, de 5 em 5 anos. Fosse de 5 em 5 anos e a revisão de 2010, desde 2010 que já estamos em 2024, já lá vão 14 anos da última, 14 anos, 12 anos... 14 sim, foi em 2010. 14 anos da última revisão. E há questões que, de facto, neste momento, quando a gente vê intervenções de alguns juristas e não só, há necessidade de rever a Constituição em certas matérias. Sim, nós temos ouvido até várias propostas por parte de entendidos, de juristas. Estou-me a lembrar agora desse regime de substituição do próprio Presidente da República e várias outras propostas, só que, enfim, não tem havido, digamos, uma sistematização e uma vontade de avançar com um processo de revisão da Constituição. Eu vi a entrevista da doutora Lígia Fonseca, por exemplo, que diz essa questão de substituição do Presidente. Há momentos em que ficámos com 2 Presidentes da República.
no mundo em que a comunicação ela é tão fácil e tão rápida que não faz sentido. Por exemplo, quando o presidente vai para uma sessão nas Nações Unidas, temos que substituí-lo aqui no país, que de facto não faz sentido. Mas ela também traz outras questões, que é a necessidade talvez da integração de juristas de reconhecido mérito, portanto, no Supremo Tribunal de Justiça, que a Ordem dos Advogados também deveria poder fazer a fiscalização abstrata, portanto, das leis, e que se faça, portanto, essa questão, portanto, do uso do figurino referendo, que é uma questão que está prevista, que nunca mais aconteceu em Cabo Verde, para além de outras questões que estão incluídas na própria Constituição, como os conselhos de comunidade, o Conselho Económico, Social e Ambiental, e para além de outras questões que depois o próprio Simão Monteiro e outros que falaram sobre isso, a questão da regionalização, da descentralização, todas essas questões que precisamos talvez ver, a questão da morosidade da justiça, enfim, há um conjunto de questões que inclusive acabam por pedir que se faça talvez uma própria revisão da reforma, se faça uma reforma do Estado, faça uma reforma do Estado para termos de facto um espaço que permita fazer intervenções de fundo nessa nossa forma de viver juridicamente. Muito bem, Zé Maria, já não temos mais tempo fora da caixa para esta terça-feira. Começamos por analisar os dados do INE sobre o mercado de trabalho, aí o destaque para a diminuição de taxa de desemprego, que se situa agora nos 8,8%. Falamos também da entrega das candidaturas, afloramos alguns desafios do poder local e terminamos agora com essa possibilidade de revisão